Oi, galera, tudo bom? Vim aqui fora hoje para conversar com vocês, gente. É meio que um vlog, vai ficar meio mexendo o celular, só que eu não vou lá buscar o tripé. Gente, eu quero conversar um assunto bem legal aqui. Assim, bem legal não, mas eu acredito que muita mãe vai se identificar aí, muita mamãezinha. E quem ainda não é mãe, talvez é bom saber disso, porque seu filho vai chegar nessa fase um dia. E eu quero falar sobre a fase dos 2 anos, né? Que aqui nos Estados Unidos é considerada a fase do Terrible Two, os terríveis 2 anos. E não é uma fase muito fácil. Passei por isso, assim, tava pior, agora tá melhorando. Ainda tem, né? Mas tá melhorando. E eu vou contar um pouquinho pra vocês a minha experiência com o Terrible Two e tudo sobre isso, que eu dei uma estudada, eu li um livro sobre isso, então eu vou falar um pouquinho pra vocês. Então, senta aí pra assistir esse vídeo, só que antes disso, quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixa um like aí, que esse like é muito importante pra divulgação do canal. E não me deixe de seguir lá no Instagram, que eu estou em tempo real com vocês, o Instagram tá aí embaixo. Lá é onde eu posto os stories, onde eu respondo direct, onde eu tô sempre ali pra conversar com vocês, tá bom? Essa é a Suburban. Então é isso, gente, agora vamos começar esse vídeo. Bom, gente, vou falar pra vocês sobre o Terrible Two. Então, pra quem não sabe, Terrible Two é uma fase que a criança entra a partir, assim, começa com 1 ano e pouquinho, assim, quase 2 anos. E vai mais ou menos até os 3 anos de idade, graças a Deus. Ou em janeiro, o Biel já tá fazendo 3 anos. Ele ainda pega um pouquinho da fase do Terrible Two, só que ele tá muito melhor. Eu tenho umas táticas que eu usei com ele, que, assim, eu não fazia antes. Depois que eu comecei a fazer, começou a melhorar. Então, eu quero dar as minhas dicas, expor, assim, a minha vivência com isso, tá? Ele entrou no Terrible Two foi bem nos 2 anos mesmo. Antes disso, ele ainda era uma criança normal. Ele era uma criança de boa. Tá, eu tô brincando, tá, gente? Continua sendo criança normal. É super normal quando a criança tá na fase dos 2 anos e ela é um pouco arteira, tá? Pelo que eu aprendi na faculdade, na área de psicologia, na verdade eu cursei educação física, mas tem a matéria de psicologia, porque a gente tem que entender sobre a criança. E pelo que eu aprendi lá na faculdade, e também no livro que eu li sobre o Terrible Two, a criança que não é arteira nessa fase, que ela fica no canto muito quietinha, que ela é, tipo, bem good vibes, que não dá trabalho pros pais, geralmente essa criança ela passa por algum problema psicológico. Não é todas, tá? Algumas realmente são realmente de boas, assim, só que é bem a minoria. E as crianças que ficam mais no canto, essas coisas, é bom os pais levarem no médico, levarem no psicólogo pra ver, né? Porque não costuma ser muito normal a criança ser mais quietinha, ser mais assim na dela. Às vezes a criança passa por algumas coisas que são psicológicas mesmo, entendeu? Então é bom averiguar. Então, se seu filho é super arteiro e você não sabe mais o que fazer, seja bem-vindo ao clube. Muito bem-vindo. Eu não lidava muito bem com essa fase, porém agora... Gente, comecei a gravar pra vocês e acabei não conseguindo terminar de gravar ontem, então hoje eu tive um tempinho e voltei a gravar. Como eu estava dizendo, depois que eu não me lidava muito bem com essa fase do Terrible Two e depois que eu comecei a vivenciar isso, depois de ouvir tanta coisa, e aí eu estudar também tanta coisa, porque eu tava ficando louca já, aí eu resolvi me acalmar, porque é uma fase normal. E o que a gente tem que fazer nessa fase, gente? Esperar passar, porque pelo que eu li, não tem jeito, não tem o que você faça, não é erro dos pais, não é problema nenhum. E isso acontece mesmo, criança tem cada fase. Quando ele é nenenzinho, ele dá um tipo de trabalho, quando ele cresce, ele dá um outro tipo de trabalho. E isso vai até quando seu filho se casar e se mudar para a casa dele. Você sempre vai ter trabalho até quando ele crescer. Cada fase é um trabalho diferente que ele vai te dar. Então, isso não é defeito nenhum, tá, gente? Então, referente à minha experiência, o que acontece?
A fase do Terrible 2, pelo que eu li, é como se fosse a adolescência do bebê. É a fase que ele começa a reconhecer que ele é uma pessoa só, que ele não é, tipo, baseado na mãe, essas coisas. Ele é ele, e é a fase que ele tudo é não, sempre fala não, é mais não do que não sei o que. Você vai falar alguma coisa pra ele, vamos sair, não, vamos comer, não, vamos não sei o que. Não, é tudo não. Então é a fase dele. Ele fica um pouquinho mais rebelde, ele começa a bater nos coleguinhas, a ficar mais bravo, né? Pelo menos no caso do meu filho, ele fica mais bravo, mais revoltadinho. Só que assim, isso foi logo no comecinho. Agora ele já tá melhorando essa parte, então já tá mudando um pouco. Mas tem que ter paciência, gente. O que me fez perder a paciência? Porque quando o Gabriel ele entrou na fase do Terrible 2, foi justamente quando eu já estava aqui nos Estados Unidos. Lá no Brasil ele ainda não estava nessa fase. Foi quando eu estava aqui nos Estados Unidos e aí ele começou a ter uns comportamentos estranhos. Começou a ficar mais bravo, começou a bater nos coleguinhas. E aí, o que foi a pior parte pra mim, assim, não foi nem o fato dele fazer tudo isso, é a cobrança das pessoas, pessoas que chegam em você pra falar, você não tá dando a educação certa pro seu filho, não é assim que você tem que fazer, não sei o que lá, seu filho é uma criança mal educada, nossa, Deus me livre se meu filho for assim, não sei o que. Gente, acho que a pior parte, e hoje eu vejo que a gente tem que fechar os ouvidos para esse tipo de coisa. Depois que eu li e entendi sobre essa fase, eu vi que não tem nada a ver com os pais, eu vi que não tinha nada a ver com a educação que eu dava pro Gabriel, porque a educação dele sempre foi boa, não foi ruim. O que eu tinha que chamar a atenção dele eu chamava, o que eu tinha que fazer eu fazia. E aí vai mudando. Depois que eu li, que eu comecei a me acalmar, eu falei, todas essas pessoas que vinham falar um monte de abobrinha pra mim é tudo louca. E, inclusive, se a pessoa tem filho, o filho dela vai passar por isso ou não. É sorte dela se ele não passar, mas quase toda criança passa por isso. E a questão é ter paciência, gente. É educar da sua forma e ter paciência. E fechar os ouvidos porque as pessoas vão falar, porque, tipo, ninguém paga suas contas, ninguém faz nada pra você e dane-se, né? Enfim. Mas o que eu falo pra você que tá passando por essa fase ou por alguém que ainda vai passar por essa fase, isso é totalmente normal, gente. Você não pode deixar de lado. Você tem que repreender seu filho quando ele faz alguma coisa. Você tem que colocar no castigo. E pelo que eu li também referente ao castigo, é um castigo de 2 a 3 minutinhos. E depois perguntar pro seu filho, olhar bem no olho dele. Se você estiver em pé, abaixa-se bem pertinho dele, assim, e pergunta o que foi que ele fez de errado pra ele estar de castigo. E aí ele vai responder, e aí sempre vai ser dessa forma. E questão de educação, né? Bateu no coleguinha, você tem que repreender, você tem que falar com ele. Só que isso vai repetir várias vezes, gente. Então, né? Acontece. É o que eu tentava explicar para as pessoas quando vinham falar da educação que eu dava pro Gabriel, ou que o meu filho é ruim, isso e aquilo. E o que eu tentava explicar era isso, era, poxa, ele vai passar por isso, seu filho vai passar por isso também, vai chegar nessa idade. Isso vai acontecer em qualquer lugar. Então, gente, não adianta você ficar prendendo muito seu filho sobre isso e achando que nada vai acontecer, porque você acaba ficando louco e realmente é o que tem que acontecer, é da fase da criança. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, queria explicar mais ou menos o que aconteceu. Eu quero ler um trechinho aqui sobre o Terrible 2 pra vocês e vou deixar também aí embaixo o site de onde eu tirei todas as informações, que aí vocês podem procurar quem tiver curiosidade aí, as mamães. Então eu vou ler pra vocês. Aqui, gente, eu tirei de uma fonte do Google, o site é justrealmoms.com.br, Just Real Moms, né? E é um blog para mamães. Eu tirei as informações desse site e eu vou deixar ele aí embaixo pra vocês também. E ela fala das 10 coisas que toda mãe precisa saber sobre o Terrible 2. Ela falou, eu não acreditava nisso, achava que fosse apenas cansaço e falta de paciência das mães misturado com a mudança dos filhos. Mas gente, cadê meus filhos bonzinhos e obedientes? Sumiram. Ela passou justamente pelo que eu passei. O Gabriel ele sempre foi uma criança muito boa lá no Brasil, muito dócil, carinhoso, e aqui ele começou, tipo, a ficar revoltado. Só que o que eu não me dava conta é que quando eu cheguei aqui, ele já tava fazendo os 2 anos. Eu cheguei em novembro, ele faz aniversário em janeiro.
Então ele já tava prestes a fazer os 2 anos, então ele já tava entrando nessa fase. Então tudo misturou e eu achava que era alguma coisa daqui. Muitas vezes eu parava e ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? Onde eu tô errando? O que eu tô fazendo? E ainda com as pessoas falando no meu ouvido, era muito mais difícil de eu sentar, pensar e falar, não, alguma coisa tá acontecendo e às vezes não tem nada a ver comigo. Então eu vou ter que procurar saber. E é isso que eu fiz. Aí ela tá falando da rotina dela, tudo. Ela contou também que ela foi levar o filho dela pra escola, ela demorou 45 minutos pra conseguir sair da escola com os 2 filhos. E ela disse que a cena era horrível, que um saía correndo de um lado, o outro escalava o banco, o outro se jogava no chão, começava a se bater. E aí depende, que nem o Gabriel, ele não é dessas crianças de jogar no chão e se bater, ou no mercado, essas coisas, nada. Mas são vários sintomas do Terrible Two, então cada criança age de uma forma, entendeu? O meu, no caso, ele batia nos coleguinhas, inclusive hoje, graças a Deus, ele não faz mais isso, mas ele batia nos coleguinhas, ele era muito revoltado, e aí tudo era não. Não, não quero, não, 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 não. Ela colocou até uma imagem aqui, ó, da criança se jogando no chão, tudo. E aí ela disse que resolveu fazer uma pesquisa sobre a idade deles e que o Terrible Two é do 1 aos 10 meses, né? Tipo, ela pesquisou a idade em questão e ela ficou tranquila em saber que era a fase da adolescência dos bebês. E aí eu também fiquei tranquila ao ler tudo que eu li sobre isso, não li só da fonte dela, eu li um livro, como eu falei pra vocês, e procurei saber mais sobre isso. Estudei também na matéria da faculdade, que tinha psicologia, então ele já falava um pouco sobre isso, só que eu não me lembrava disso, né, quando falava. E aí ela fala, né, se alguém tá passando por isso, aí ela dá umas dicas, né. Aí ela falou, a primeira dica é o que é o Terrible Two, que é sobre a adolescência do bebê, que eles são terríveis, diz não pra tudo, resiste, tipo, se você vai falar uma coisa, ele é do contra, ele vai falar o oposto do que você tá falando pra ele. E a segunda parte é que o comportamento é comum e é normal até mais ou menos uns 3 anos de idade. E a causa não existe, que natural do desenvolvimento da criança, né? Que é a fase dos 2 anos da criança. E se existe alguma maneira de evitar, ela diz que não há necessidade de tentar evitar o período, porque não há o que fazer. Que o importante é reconhecer e lidar de modo construtivo com as fases deles. Que é o que eu falei pra vocês, o castigo, a conversa, perguntar o porquê que ele tá fazendo isso. E é isso, gente, vai ter que ter muita paciência, porque é uma coisa que exige muita paciência. Eu não tinha, e eu tava começando a surtar, sabe? Tava ficando louca. Aí eu resolvi parar, pensar, respirar e falar, meu, alguma coisa tá acontecendo e eu tenho que fazer alguma coisa. E não é o que eu estou fazendo no momento, o que eu tava fazendo não tava resolvendo, entendeu? E nada ia resolver, gente, foi só passar mesmo. Agora ele tá chegando nos 3 anos e tá bem mais tranquilo do que antes, bem mais tranquilo. Aí no 5 ela perguntou se todas as crianças passam por isso. Ela disse que não é uma regra, que algumas crianças demonstram mais as características do que as outras. Como agir quando a criança se joga no chão, grita em público. Aí aquilo que eu te falei, não esse negócio de dar palmada, beliscando essas coisas, é tudo que eu fazia. Ela falou que é pra descartar isso, tipo, não fazer isso porque é o que não vai mudar em nada, a criança só vai ficar mais agressiva e com mais raiva disso, né? Tem que conversar com a criança antes de sair de casa, você conversar no mercado. É um bate-papo, gente, e nada de fazer nada em público também, porque pode constranger a criança, ela pode ficar mais revoltada. E o 7, né, o que fazer quando o pequeno bate nas pessoas ou quando é contrariado. O bater normalmente é a expressão do descontentamento, que no caso não é aceitável, óbvio, né? Eu nunca, assim, sempre que o Gabriel bateu em alguém, eu sempre chamei a atenção dele. Se eu não chamei é porque eu não vi, ou sei lá, alguma coisa. Mas isso acontece, não é legal, a gente sabe, e não é culpa dos pais, então não se deixe, tipo, outra pessoa vir falar coisa no seu ouvido, porque é um absurdo. Eu passei por isso, e hoje, com o amadurecimento que eu tive em relação a isso, eu vejo que é uma pessoa totalmente babaca pra chegar e falar um absurdo desse. É porque não passou por quase nada na vida do que tem que passar, mas tudo bem. Aí tá dizendo aqui que as crianças ficam bravas, os adultos também, que é normal do ser humano. Ao longo da vida vai mudando as coisas e tal. A gente tem que contribuir com a parte psicológica da criança e tal. E chamar a atenção deles, né?
E quando a criança bate a cabeça, pede ou faz alguma coisa pra se machucar por ouvir um não. Isso nunca foi o caso do Gabriel, ele nunca bateu a cabeça e ficou se batendo por ouvir não. Que nem eu falei pra vocês, é um caso também que trata do psicológico da criança. Aqui ela diz a mesma coisa, né? Que as crianças, ela recorrem a esse tipo de autoagressão, que é na tentativa de conseguir chamar atenção para aquilo que você tá falando pra ela, pra ver se você muda a sua opinião. Se você tem a mesma opinião que ela. E o ideal é conter a ação e tal. Só que se a criança persistir nesse negócio de bater, já é um negócio que você tem que levar no psicólogo, a criança tem que fazer um tratamento, porque não vai deixar, né, a criança também ficar se batendo, acontecer essas coisas. E o 9, como agir quando a criança está em público, como agir quando se está em público, né? É aquilo que eu tava falando pra vocês agora, não deixe a opinião das pessoas desconhecidas que lhe afete. Ignore os olhares de reprovação ou aqueles que dizem, ah, se fosse meu filho. Você conhece sua criança e deve buscar o melhor para ela. Leia e busque informações sobre essa etapa. Converse com quem tem filhos nessa idade e procure quem possa ajudar. Crie sua técnica e adote um mantra. É normal, vai passar, é só manter a calma. É isso que eu não tinha. Eu dava ouvido para as pessoas, já disse aqui no vídeo, eu dava ouvido para as pessoas, tudo que elas falavam eu achava que realmente era aquilo, que realmente era um problema comigo, que realmente o meu filho era isso e aquilo. E aí, depois que eu, sofri muito com isso, parei pra pensar e comecei a pesquisar, eu vi que não é. Você só vai ficar mais louco ainda se você dá ouvido pra esse tipo de coisa. Como eu disse, é pessoas que não passaram pela mesma coisa que você passou, vão passar, se não passar, que Deus queira que não passe, né, gente? Mas se a pessoa tem filho, ele vai chegar nessa fase, não tem jeito, entendeu? E como ela diz aqui, é normal, vai passar, só não dá ouvido. E o último que ela colocou aqui é cuidado, por mais difícil e irritante que seja essa fase, saiba que ela passa e que a criança precisa de compreensão. Portanto, evite sempre os castigos físicos, os tapas, beliscões e afins. Queremos que a criança entenda que a violência não é um comportamento aceitável, então não podemos resolver a situação da mesma forma. E é sempre bom conversar com a criança. Bom, eu acho que eu já falei demais referente a isso, eu vou deixar embaixo o site para vocês. Quem tiver com dúvida e estiver passando por isso, quiser pesquisar, pode dar uma olhadinha. É bom sempre estudar sobre isso, se você acha que é um problema igual eu achava e depois ficou tudo tranquilo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like aí, que esse like é muito importante para a divulgação do canal. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que no Instagram eu tô em tempo real com vocês, eu respondo no direct. Pode deixar suas perguntinhas, suas coisas lá que eu vou estar respondendo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.